Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E eu quero que você leia comigo do versículo 2 até o versículo 4. Segundo aos Coríntios 11, de 2 a 4. Diz assim o texto bíblico: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este boamente o tolerais. Nesse texto, o apóstolo Paulo começa externando um coração pastoral. Quando ele diz, eu zelo por vós com o zelo de Deus, ele mostra o seu encargo e a sua responsabilidade de cuidar daquela igreja e da vida daqueles irmãos. E esse cuidado implicava em protegê-los, em levá-los a um lugar onde eles não viessem a estar expostos a uma ação ofensiva, ao ataque do inimigo contra a vida deles. No entanto, antes de falar daquilo que seria a manobra do inimigo, ele mostra que esse zelo envolve a missão que ele tinha, de prepará-los, olhando para a figura agora da igreja, diz prepará-los como uma virgem pura, um só esposo, que é Cristo. Essa figura também aparece claramente nas Escrituras. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala disso, né? Ele fala que o Senhor deu-se a si mesmo para santificar a igreja, a fim de preparar uma noiva sem mancha, nem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O tempo todo a palavra de Deus aponta numa direção. E eu gosto de dizer que o maior evento no calendário de Deus é um casamento. É o retorno do Senhor Jesus e o momento onde a igreja se encontrará com Ele e essa união se formalizará. E a palavra de Deus o tempo todo fala da condição de preparação que essa noiva precisa ter para o encontro com o noivo. Então, ele está falando da sua missão, que obviamente era cooperar com o Espírito Santo, que quer manter a igreja nesse lugar de preparação para a vinda do Senhor. E ele diz dessa sua responsabilidade. Agora, depois de falar do zelo e da responsabilidade de prepará-los como essa virgem pura para um só esposo, que é Cristo, ele agora externa o seu receio. E diz, mas eu receio que... E esse receio era a preocupação de que o seu zelo e a sua missão talvez não pudessem ser tão bem-sucedidas se eles não vigiassem num assunto específico. E diz, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. E aqui nós sabemos que a Bíblia não está falando meramente de um animal. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 12, se refere a Satanás como sendo a antiga serpente. E a palavra de Deus nos apresenta um quadro onde desde o início, desde os primórdios da humanidade, o diabo vem tentando roubar aquilo que Deus está procurando fazer na humanidade, na vida dos homens. E ele diz, eu receio que aqui, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, da mesma maneira, em outras palavras, eu receio que o paralelo aconteça com vocês da mesma forma que aconteceu com ela, e que seja assim corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A pergunta é, o que é esse corromper a mente? O que é esse engano de Satanás com a sua astúcia que funcionou com Eva? No versículo 4, nós temos uma pista. E diz, se vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. Ele obviamente está falando de uma ação de engano do diabo. E se há algo que a gente pode definir naquela conversa da tentação de Eva, é a forma como Satanás também procurou trabalhar a questão do engano. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o receio dele é que essa igreja, que era uma igreja local, mas parte do corpo de Cristo, a noiva do Senhor, pudesse se corromper sendo vencida pelo engano de Satanás. O engano é uma das artimanhas mais antigas que o diabo tem e vem usando contra a humanidade, tentando abortar o plano e o propósito de Deus e frustrar o plano de Deus na vida do homem. Agora, algo que nós precisamos entender é que desde o início, Deus também advertiu o homem
que ele estaria no meio de uma batalha e que ele precisaria ter o devido cuidado. Gênesis 2,15, por exemplo, diz que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e para o guardar. Lavrar a gente entende, mas guardar do quê? Adão nesse momento está sozinho, né? Alguns diriam sozinho no paraíso. Ele está sozinho no jardim. Nem Eva foi criada ainda. Guardar o jardim de quê? Deus já estava dando prenúncios de que Satanás viria tentar corromper, estragar, comprometer o que Deus vinha fazendo. E era, portanto, responsabilidade de Adão guardar e proteger aquele lugar das investidas de Satanás. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não quero que você seja pego de surpresa. Então eu vou te avisar do que pode acontecer. Mas eu quero também te notificar que a responsabilidade de manter o diabo de fora não é exclusivamente minha, é sua. Você tem esse encargo. Deus estava dizendo para Adão, eu transferi isso a você. E aqui eu e você precisamos entender algo. Da mesma maneira que como com o primeiro casal, nós também estamos sujeitos aos ataques do inimigo. Da mesma maneira que como com o primeiro casal, ele ainda vai tentar usar a artimanha do engano. Da mesma forma que com o primeiro casal, a responsabilidade de manter o inimigo distante é nossa e não de Deus. Nós podemos usar todos os recursos que ele nos dá, mas a responsabilidade é nossa. E eu quero poder conversar mostrando a você que essa vulnerabilidade a uma tentativa do inimigo não é algo tão distante como alguns de nós às vezes pensamos. Por exemplo, o próprio Jesus nos ensinou a orar, dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Ou seja, deveria ser o nosso clamor que a gente não caia no mesmo engano e que a gente seja livre do inimigo. Parte das nossas orações. E ele não nos ensinaria a orar assim se não houver essa vulnerabilidade, esse potencial de erro ou de tropeço para com a minha, para com a sua vida. Muitas vezes a gente pensa que a ação do diabo é uma coisa assim tão aterrorizante ou tão extraordinariamente barulhenta que a gente pensa, não, isso não vai acontecer com um crente como eu. Mas nas mínimas coisas, alguns níveis de influência podem acontecer. Por exemplo, em Mateus 5,37, Jesus diz lá, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ele diz, o que passa disso é procedência maligna. Quando eu e você começamos a falar de uma maneira que não condiz com aquilo que a Bíblia ensina, nós já estamos nos expondo a uma influência maligna na maneira como falamos. Nós estamos no meio de uma guerra. E nem sempre a tentativa do inimigo de nos envolver ou de nos enredar será algo tão facilmente perceptível. Mas nós precisamos ter os devidos cuidados. Porque como era no início, ele continua agindo até hoje. Eu quero inclusive que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. E a gente quer ver esse paralelo que o apóstolo Paulo está usando quando fala aos Coríntios. De quando ele menciona o episódio entre Eva e a serpente. Porque o que nós temos aqui é uma estratégia de engano usada pelo inimigo. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, ele fala a respeito do diabo e diz para que ele não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. Uma das formas e das maneiras de eu e você garantirmos que o diabo não vai levar vantagem, não vai conquistar terreno em áreas da nossa vida, é quando a gente não ignora as suas maquinações, ou seja, seu mesmo velho e antigo método de trabalhar através do engano. Nós vamos ver isso no episódio de Gênesis 3, na tentação de Eva. Nós vamos ver isso no episódio de Mateus 4, na tentação de Jesus, que a estratégia é basicamente a mesma, trabalhar com o engano. E o tema da minha mensagem hoje é vencendo o engano. Porque ou a gente vence o engano, ou a gente vai acabar sendo vencido por ele. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 6. O texto sagrado diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. O texto nos mostra que Eva tinha o entendimento da palavra. Satanás não chega pegando alguém que não sabe o que Deus falou, que não sabe aquilo que foi dito. O que nós temos é um quadro justamente o contrário. Ela sabe exatamente o que Deus disse. Mas Satanás vem tentando distorcer o que Deus disse. Não, não é bem assim. Esse negócio de vai morrer não é bem desse jeito. Na real, Deus está escondendo é o ouro de você, miga. Deus está tentando impedir que vocês desfrutem o que realmente é bom. Tem esse negócio de morrer coisa nenhuma. E se você ainda provar esse negócio, você vai descobrir algo que Deus escondeu de você. Irmão, quando muitas vezes nós estamos lidando com tentações, né, falando aí da questão do pecado, sabe que não existe nenhum paralelo com isso? Uma relativização da verdade. É sempre essa a manobra de Satanás. O que Deus disse não é bem do jeito que ele disse. A coisa não é assim tão séria. As consequências não vão ser bem do jeito que foi falado. E na real, ele só está te cortando barato porque ele é injusto com você. Ele não quer que você seja feliz e que você usufrua aquilo que deveria. Basicamente, a conversa, ela vem relativizando a verdade. Ela vem relativizando aquilo que Deus falou. Eu acredito que nós precisamos entender que esse é o trilho no qual o inimigo se move. De vez em quando a gente ouve gente dizer que o primeiro pecado da humanidade foi a desobediência. Mas eu concordo com o meu amigo pastor Marcelo Jamal quando ele disse que o primeiro pecado não foi a desobediência, foi a incredulidade que levou à desobediência. No momento em que Eva deu ouvidos ao inimigo, ela começa a questionar se as coisas são realmente do jeito que Deus disse que era. E naquele momento, quando a dúvida entra no coração, a porta estava aberta para que a desobediência fosse praticada depois. Eu diria que o primeiro pecado foi a incredulidade. Irmãos, nós precisamos entender a forma de se relacionar, né, de cada um de nós relacionar com a palavra de Deus. A forma como a palavra de Deus vai produzir efeito na nossa vida. Agora, ela só foi quebrada porque, em primeiro lugar, ela foi desacreditada no coração daquele primeiro casal, que se permitiu entrar naquele tipo de questionamento. Será que Deus quer mesmo o meu bem? Será que realmente é isso que Deus quer? E aí nós olhamos para a tentação de Jesus no deserto. Se você for rápido de endereço, me acompanhe lá em Mateus, no capítulo 4. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeiro ponto, vamos olhar aqui. Há uma forma de se resistir ao diabo, que é usando a palavra de Deus, e nós aprendemos isso com Jesus. Mas o que nós precisamos entender é que se por um lado Jesus resiste o diabo usando a palavra, o ataque do diabo também se concentra contra a palavra de Deus. Na primeira resposta de Jesus está escrito, né, que o Senhor se posiciona pela palavra, isso leva o diabo a mudar o tom da conversa. Olha o versículo agora 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Agora o diabo vem medir força e conhecimento bíblico. Porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, verso 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui Jesus nos ensina um dos fundamentos da interpretação bíblica, de que você não toma uma declaração isolada e tenta trabalhar como se houvesse algum princípio em cima daquela declaração isolada. O que Jesus nos mostra é que tem que haver um equilíbrio, uma concordância entre tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre determinado assunto. Então o diabo está tentando dizer: não, de acordo com o que está escrito, você pode agir assim. Jesus diz: não, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas se você olhar por trás do acontecido, do ocorrido, nós temos de novo a mesma tentativa de relativização da verdade. E eu acho engraçado, quando de vez em quando
fazendo alguma visita na casa de alguém ou algum ponto comercial, eu encontro alguém que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que aquilo vai protegê-lo. Né? Gente, o diabo cita de cor o Salmo 91. O que vai assustá-lo não é se a Bíblia está aberta, né, ou a informação que está ali. É se você caminha ou não no entendimento daquela verdade a seu respeito. Agora, o Senhor Jesus tem um posicionamento muito claro de defender a afirmação da palavra. E o diabo demonstra que o seu claro ataque também é contra isso. Então, nós podemos começar lá no livro de Gênesis e seguir ao longo das Escrituras, e nós vamos perceber uma coisa. A missão de Satanás é trabalhar contrário à palavra. Eu poderia dizer que a missão dele é roubar o efeito da palavra no coração das pessoas. Em Mateus 13, 19, quando Jesus, na parábola do semeador, ele fala de uma semente que caiu à beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram. Na hora de explicar, ele diz que as aves do céu seguram os demônios. E que quando alguém ouve a palavra e não entende, o maligno vem e arrebata do coração a palavra. Satanás trabalha contra o entendimento da palavra, contra a operação da palavra na vida das pessoas. E essa é a razão pela qual ele tenta introduzir o engano. Agora, o que eu e você precisamos entender é que se por um lado ele vai tentar trabalhar esse engano, por outro, o que deve ser o nosso antídoto a esse veneno que ele tenta jogar é justamente o conhecimento, o entendimento e a convicção da palavra. Essa é aquilo que nós podemos dizer, a arma ou a ferramenta que Deus deu para que a gente se proteja. Antes de falar um pouco melhor dessa arma, né, ainda trabalhando aqui a relativização da verdade, a maior parte dos exemplos bíblicos que nós temos de gente que claramente recebeu um nível de influência do inimigo, não está falando de gente que não era crente, não está falando de gente que era um ímpio distante de Deus. Em Atos, no capítulo 5, o apóstolo Pedro confronta Ananias, diz, porque encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo. O que ele está dizendo? Quem começou a obra no seu coração, meu amigo, ele está dizendo isso para Ananias, foi o Espírito Santo. Isso significa que Ananias conseguia ter essa sensibilidade de pegar a sintonia certa da voz do Espírito. Mas que o mesmo camarada que tinha a capacidade de pegar a sintonia da voz do Espírito, se deixou também ser influenciado por uma outra sintonia maligna. Aliás, o próprio Pedro, que está dando essa palavra de juízo contra ele, já teve essa experiência antes. Mateus 16, quando Jesus está em Cesareia de Filipe e pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Pedrão dá uma bola dentro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele fala isso, Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. De onde Pedro tirou aquela informação? Ele sintonizou na rádio celestial. Ele pega algo da parte de Deus, que é o conhecimento transmitido pelo Espírito Santo. Jesus chama de revelação. Agora, irmão, não demorou muito, foi logo na sequência, o mesmo Pedro, que tinha dado a bola dentro, dá uma bola fora. Jesus começa a dizer sobre o seu sofrimento, a cruz, as coisas que lhe aguardavam, e aí Pedro vai dar um sermão em Jesus. Que é isso, Jesus? Pensamento positivo. Nada de ruim vai acontecer. E quando ele entra nessa conversa, Jesus olha e diz, para trás de mim, Satanás. Porque não cogitas, não pensas nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens. É possível alguém ter sintonizado aqui na estação do céu e daqui a pouco ter sintonizado na estação do inferno, de acordo com a Bíblia, sim. Em nenhum dos dois momentos, Pedro ouviu uma voz audível, nenhum dos dois momentos ele teve uma visão espetacular, mirabolante, mas algo se passou lá no seu íntimo, que o levou a um pensamento, que o levou a uma conclusão. E o que eu e você precisamos entender é que essa é a maneira que o diabo usa e trabalha até os dias de hoje. Muitas vezes eu fico pensando, o que levou Eva a conversar com a serpente? Irmão, é sério, se pensar literalmente, eu estou lá no meio do jardim e um bicho começa a conversar comigo, irmão, eu dava no pé. Eu era distante. Eu fico imaginando que não ia nem levar ideia. Né? Alguém diz, não, ela está carente, precisa de alguém para conversar. Né? Outros brincam e dizem que a proposta convincente foi, emagrece, amiga, como que emagrece? Mas, brincadeiras à parte, a gente fica tentando imaginar porque o cenário que normalmente nós pensamos é de que é algo assustador. Mas o que quer que seja, a maneira como tudo aquilo desenrolou, não parece ter sido tão assustador, senão Eva não teria dado conversa.
E muitas vezes, comigo, com você, a gente fica imaginando que só vai ser algo do diabo se vier no formato assustador, impressionante, né? Estranho demais. Mas a verdade é que muitas vezes nós podemos estar entrando dentro do engano só nesse nível de questionamentos. E eu quero tentar te mostrar pela palavra de Deus, querido, que o perigo existe. Que a advertência é para mim e para você, é para cada um de nós. Aliás, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1, ele diz, o Espírito expressamente afirma. Pensa numa declaração assim, que não é uma possibilidade. Ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e nunca foi tão últimos tempos como agora. Você concorda comigo? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Irmão, já conheci muito desviado, muita gente que apostatou da fé. A maioria deles você vai perguntar e dizer, em algum momento se obedeceu a algum demônio? De jeito nenhum, Deus o livre. E alguns mesmo depois desviados ainda têm a linguagem de crente. O sangue de Jesus tem poder. Porque ele não consegue perceber que o que foi mudando a sua mente, o que fez com que ele corrompesse a sua mente, se apartasse da pureza e da simplicidade devidas a Cristo, foi uma influência maligna de engano, da mesma forma como aconteceu com Eva. E as pessoas às vezes não conseguem ter essa percepção. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, a gente está em 1 Timóteo 4, vamos para 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, Deus claramente advertiu, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão mais dar ouvidos à verdade, vão se entregar a fábulas, porque eles estão procurando gente que ensine o que eles querem ouvir. Gente que relativize a verdade. Nós temos uma igreja aí com pelo menos 2 milênios de existência. E na maior parte desses quase 2 milênios, como senso comum em toda a sua história, nunca houve tantos questionamentos abertamente sobre a doutrina do casamento, como nós estamos vivendo atualmente. A verdade sempre esteve lá, sustentada, pregada, vivida por todo mundo da mesma forma. Agora, nós somos parte de uma geração que diz, não, o negócio não é bem assim, não tem que exagerar, esse negócio tem que ser levado tão a sério, as consequências também não é isso tudo. Irmão, você vai olhando por trás, é o mesmo jogo, é a mesma, é a mesma encenação toda por trás. É aquele tipo de questionamento, Deus está sendo injusto com você, Ele está te privando de algo que é bom para você. Enquanto Deus está dizendo, eu não quero que você morra, o diabo está dizendo, não, Deus não quer que você usufrua. E aí você percebe isso na mentalidade dos crentes. Irmãos, eu nunca tomei conhecimento, gosto muito de estudar os registros da história, do comportamento da igreja. Nunca tomei conhecimento de uma geração tão antropocêntrica como a nossa. Que o homem está no centro, em vez de Cristo, em vez do Senhor está no centro. E a preocupação o tempo todo é que nossas necessidades sejam todas supridas. E aí você às vezes está conversando com alguém que está dizendo, não, pastor, vou desistir desse casamento, vou partir para outro. Meu querido, a palavra de Deus está falando isso sobre aliança. Aí o cara olha para você, em vez de ele continuar discutindo a verdade, ele diz, eu não tenho direito de ser feliz? Eu digo, tem. Nasceu pobre, vai roubar um banco. Você tem direito de ser feliz. Faça qualquer coisa em nome da sua felicidade. Porque é um momento, querido, onde a verdade foi tão relativizada que você já não discute baseado no parâmetro do que Deus estabeleceu. Já não existe mais uma sã doutrina. O que existe agora é, eu quero achar alguém que ensine aquilo que eu quero ouvir. Eu já tive situações nesses anos de igreja aqui em Curitiba, de receber gente que me procurou e dizer, pastor, nós estamos aqui, nós dois somos divorciados, queremos casar de novo, queremos que o senhor faça nosso casamento. Vamos estudar essa história para ver se vocês têm direito a um novo casamento. E a gente começa a analisar e diz, não, não tem não. Biblicamente, vocês, olha, o negócio é o seguinte, pastor, nós já decidimos, se o senhor não fizer, tem quem faça. Eu digo, então procura quem faça, porque eu não faço. Mas há um momento onde as pessoas não conseguem mais ouvir a verdade. Estão atrás de alguém que fale só aquilo que eles querem. Agora, o que não percebem é que por trás disso existe uma ação maligna de engano. E o que me assusta, querido, é que tem pregadores para satisfazer essa coceira no ouvido dos outros. Gente está defendendo que você não tem que pagar imposto.
Não, gente, o negócio não é bem assim. Que essa roubalheira de hoje não é assim, é injusto. Eu fico me perguntando se quem cria uma doutrina e prega isso, já não está tentando justificar a sua própria sonegação. Irmão, Jesus não falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ponto final. Pureza e simplicidade, é isso que ele falou? É isso que a gente obedece. Agora, hoje em dia, não. Não é bem esse negócio. Nem para dar para Deus, nem para dar para César. E nós começamos a relativizar aquilo que claramente está sendo dito. Então, em alguns lugares, as pessoas não conseguem acreditar que o pecado tem que ser confrontado e condenado. Aliás, em alguns círculos se estão defendendo abertamente que quem não entende a liberdade de alguns prazeres é que é um bando de legalista e de religioso. E a gente percebe que o que a palavra de Deus adverte há muito tempo. O livro de Efésios fala dos ventos de doutrina que sopram contra a igreja. Irmão, toda hora tem uma modinha, toda hora tem uma novidade, toda hora tem alguém que tem uma revelação extraordinária para tornar a nossa vida carnal mais prazerosa. Mas a verdade é que Deus tem uma maneira diferente de tratar isso. Por exemplo, o apóstolo Pedro escreve, 1 de Pedro 1, 14, de 14 a 16, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, e aí ele apela porque é a verdade inquestionável, que é a palavra de Deus. Sede santos porque eu sou santo. Irmão, a doutrina está lá clara para todo mundo. Alguém começa a dizer, não, esse negócio de pecado não é bem assim. Esse negócio de santidade não é bem assim. E acaba encontrando lugar. Isso vai acontecer, querido, com aquilo que ensinam, isso vai acontecer nos níveis de questionamento que eu e você podemos enfrentar. Por que você acha que a mulher de Jó vira para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre? Porque na hora do aperto, em vez de se guiar pela verdade, ela está se deixando guiar pelas circunstâncias, pelas suas emoções, e o diabo encontra vós. Você foi abandonado por Deus, você está sendo injustiçado, que Deus é esse? Ou vai dizer que isso nunca aconteceu com você, só comigo? Comigo aconteceu essa semana. Fui pregar no Nordeste, fomos com a equipe, todo o equipamento, fazer nossas filmagens do Sub-12. A gente tinha terminado um ponto turístico lindo de fazer uma gravação da mensagem abençoada e pegar um pôr do sol daqueles, saem 3 meliantes. Vocês ainda conhecem a palavra meliante? A geração passada usava mais. Sai de um mangue ali próximo, armado, bota a arma na cabeça da gente, manda todo mundo para o chão, render a gente. Irmão, mas levaram tudo. Minha aliança, relógio, todo o nosso maquinário e equipamento, sobrou nada. Foi tudo embora. Você acha que na cabeça de alguém que é homem não passa um negócio assim? São 3 frangotes pequenos. Só um está armado. Nós somos maior do que ele. Você acha que na minha cabeça não passa esse negócio? Mas ao mesmo tempo, eu quero compartilhar isso com você, nós precisamos permitir que o Espírito Santo aplique em nós a palavra. Tinha um negócio dentro da minha cabeça dizendo, não resista ao homem perverso. Não resista ao homem perverso. Passa o episódio, você está lá processando, e a cabeça da gente fica pensando, Deus, eu estava fazendo a sua obra. Não fui para passear. Podia estar nas dunas andando de bug, né? A gente está ali gravando, fazendo o que o Senhor mandou fazer. Irmão, eu imagino que esse tipo de questionamento passa na cabeça de qualquer um. Imagino o Paulo e o Silas pregando em Filipos, obedecendo a ordem de Deus, vão lá plantar uma igreja, daqui a pouco são presos, injustamente, açoitados, estão com os pés pendurados no tronco. E eu acho que essa é a hora que o diabo joga aquele tipo de coisa. Se Deus se importasse, você não estaria passando por isso. Nem Deus defende você, quem é que vai te defender? Nós vamos passar por circunstâncias, querido, onde nós podemos ser levados a questionar essas coisas. Mas na hora que a mulher de Jó está lá falando para ele, amaldiçoa seu Deus e morre, o que é que ele diz para ela? O que muito marido já quis falar para sua esposa. Você fala como uma louca. E diz, ainda que ele me mate, eu louvarei. O que Jó está dizendo? Eu posso não entender o que está acontecendo, eu posso olhar para as circunstâncias e fazer uma leitura errada, porque achar que Deus quer matar uma leitura errada. Através de Jeremias ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho acerca de vós, são pensamentos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Irmãos, a fé ela tem que se apoiar no caráter de Deus. Por favor, diga amém. E nós já vamos mexer nesse assunto aqui também. Ela precisa se apoiar. Então ele diz, ainda que ele me mate, pode parecer que ele quer acabar comigo, eu vou louvá-lo. O que Jó está dizendo? Ele está certo. O apóstolo Paulo usa uma frase que eu gosto, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz no quê
eu tenho crido. Ele diz, eu sei em quem? Porque a fé se apoia na pessoa de Deus. A fé se apoia no caráter inquestionável de um Deus que está acima de qualquer suspeita. Por favor, diga amém. Agora, como eu e você vamos resistir ao ataque do inimigo? Quando nós apoiamos a nossa fé no caráter de Deus. 1 de João, no capítulo 5, no versículo 10, diz que quem não crê em Deus, mentiroso o faz. Quando Deus faz uma declaração na palavra, e eu e você não conseguimos acreditar naquilo, nós estamos dizendo, então você é mentiroso. Você não é digno de confiança. Não existe meio termo, querido. Se eu olho para Deus e reconheço que a palavra dele é a verdade, e Abraão, diz lá o livro de Romanos, estava plenamente convicto de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Essa convicção de que Deus leva a sua palavra a sério, de que Ele não brinca com ela, de que Ele não está mentindo, e que por outro lado Ele também espera que eu a respeite, assim como Ele a respeita, e vela sobre ela para fazê-la cumprir, que vai me poupar. Embora Jó ao dizer, ainda que Ele me mate, eu louvarei, ele também depois emenda, mas eu sei que o meu Redentor vive e que Ele há de se levantar sobre a terra. As circunstâncias que a gente não entende. Uma coisa eu sei, querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E é lógico que a cabeça da gente fica processando. Depois desse assalto, falando dessa semana, aconteceu agora. Interessante que a pastora Dani depois ainda me mandou um áudio falando, olha, quando você postou no grupo, pediu oração, estava aqui orando, Caleb, meu filho, ouviu a oração e perguntou, mãe, o que aconteceu? Com quem? E ela contou. Aí o Caleb disse que fez uma pergunta. Mas mãe, por que ele estava gravando na rua e não em casa? E você acha que eu já não tinha me feito essa mesma pergunta? Porque a nossa reação, às vezes, é dizer... Eu lembro que um dos primeiros desabafos, falei, Deus, eu não preciso disso. Como se a gente estivesse fazendo só aquilo que a gente precisa. Agora, a gente precisa entender, querido, num momento desse, e talvez uma das coisas que me fez mudar minha programação e falar dessa mensagem hoje, foi perceber como no dia a dia nós estamos vulneráveis a tentativas do inimigo de trazer engano. Cadê Deus? Você está cuidando das coisas dele, parece que ele não cuidou das suas. Nós estamos sujeitos a isso, querido. Agora, se nós temos uma fé alicerçada na palavra, que realmente se deposita no caráter de Deus, a gente não vai ser abalado por esse tipo de coisa. A gente precisa ter o entendimento correto de que nós andamos e vivemos pela palavra de Deus. Como foi que Jesus resistiu aos ataques do diabo naquela tentação do deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. Era a sua convicção na palavra. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, quando a Bíblia fala da armadura de Deus que eu e você precisamos na nossa luta contra o reino das trevas, porque a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades. A Bíblia diz que nós temos, nesse conjunto de armas, a armadura, nós temos muitas armas de defesa, mas só uma de ataque, uma só ofensiva. A Bíblia diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva que eu e você temos para ir para cima do inimigo é a palavra de Deus. Agora, sabe o que eu acho interessante? A Bíblia comparar a palavra de Deus com uma espada, e depois lá em Apocalipse 2,16, Jesus fala sobre vir e pelejar contra alguns com a espada que sai da sua boca. Essa espada não é manejada, não é usada pela mão. A espada, ela está na boca, são as declarações de um coração convicto, alicerçado na revelação da palavra. Então, algo que eu e você precisamos entender é como nós podemos resistir a esse ataque, andando profundamente alicerçado na palavra, a ponto de não se deixar ser inspirado por outro tipo de inspiração que não seja aquela sabedoria lá do alto. Dá uma olhadinha comigo em 2 Coríntios 10, Paulo tratou muito desse assunto, dos ataques do inimigo, dos enredos do inimigo, em 2ª carta aos Coríntios. Segundo aos Coríntios 10, nos versículos 3 e 4, ele diz, porque embora andando na carne, não militamos, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Ele diz, anulando nós sofismas. A palavra sofisma significa raciocínio falso. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, a obediência de Cristo. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui
a respeito de fortalezas são sofismas. Ele fala de uma altivez do inimigo que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Cristo. Ele está falando de pensamentos que têm que ser tomados cativos à obediência de Cristo, porque foram feitos cativos pelo inimigo, contra quem nós estamos em guerra, contra quem nós vamos usar armas que não são carnais, mas que são poderosas em Deus. Quando a Bíblia fala de usar o capacete da salvação para se proteger, querido, é porque a minha e a sua mente, ela está debaixo de ataque. E nós precisamos aprender a tomar cativo o nosso pensamento, a obediência de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se não desenvolvemos um relacionamento com a palavra, onde de fato ela nos guia, essas fortalezas podem começar a se formar em nós. São questionamentos, né? Deus não deve me amar do jeito que Ele disse que amava, Deus não deve estar cuidando do jeito que Ele disse que cuidaria, e nós começamos a entrar numa relativização da verdade. O pecado não deve ser bem pecado, a consequência não deve ser bem do jeito que falaram. Na verdade, Deus não está querendo me proteger da morte espiritual, Ele é que está querendo me privar de algo. E eu já assisti, querido, muita água passar debaixo da ponte nesses últimos anos. Estou observando muita gente que lutou contra as suas tentações e venceu, gente que não lutou e sucumbiu. E o processo continua sendo o mesmo. Agora, a pergunta prática. Como se fortalecer na verdade? Lá no livro de Tiago, eu quero só te mostrar mais um texto bíblico que mostra essa vulnerabilidade que o crente pode ter se não estiver alicerçado na palavra. Tiago capítulo 3, versículo 15 a 17. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Ele está falando do comportamento de gente que estava em facção, em briga, em contenda. Antes é terrena, animal e demoníaca. Então aqui ele distingue pelo menos dois tipos de sabedoria. E está dizendo, esse comportamento não é de quem tem a sabedoria lá do alto. Então há uma sabedoria que é do alto. Ela vem por inspiração de Deus. Ela é fruto da forma e da maneira como a palavra de Deus é aplicada e trabalhada na nossa mente, no nosso coração. E como o Espírito Santo vivifica e aplica isso. Jesus não só disse que o Espírito nos guiaria a toda a verdade, como disse que Ele nos faria lembrar o que Ele disse. Qual a matéria-prima na qual o Espírito Santo trabalha? A palavra de Deus. Irmão, eu tenho certeza que na hora que minha mente começou a fazer algum cálculo ali, reage, não reage, que o versículo que veio à mente não foi só uma memória ocasional. Eu creio que ela foi dirigida pelo Espírito Santo. E nós precisamos ter esse tipo de mentalidade. Nós precisamos ter esse tipo, né, de sabedoria, que é aquela que vem do alto. Eu não vou me conduzir de forma terrena. E eu não vou deixar que o inimigo entre trazendo até a sabedoria que a Bíblia fala diabólica. Eu preciso ser movido pela sabedoria do alto. Verso 16, pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E a Bíblia mostra como isso vai se refletir no nosso comportamento. Agora, a maioria de nós não para pensar que um crente, em vez de estar pensando com a sabedoria do alto, ele pode entrar e funcionar no nível da sabedoria terrena ou até mesmo nesse nível de uma sabedoria diabólica. Então, estamos suscetíveis, o risco existe. O receio de Paulo com a igreja de Corinto não era em vão. Agora, não significa que essa batalha está perdida. Quando Deus diz para Adão, você tem que guardar o jardim, está dizendo, o inimigo vai aparecer, é responsabilidade sua lutar. Mas, obviamente, Deus está sinalizando que nos deu recursos para resistir e vencer o inimigo. Por favor, diga amém. Então, como eu e você podemos nos fortalecer na palavra? Um texto que me chama a atenção desde o início da minha caminhada com Deus. É João 8,32, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguém disse que mais do que só dizer que a verdade liberta, o conhecimento da verdade é que liberta. A verdade ela precisa ser conhecida, ela tem que ser entendida, ela tem que ser absorvida, ela tem que ser assimilada. E eu e você precisamos entrar num nível mais profundo de convicção em Deus e da palavra. Do que nós somos, do que nós temos, do que podemos e daquilo que não podemos. À medida que esse entendimento vai brotando dentro de cada um de nós, vai sendo cultivado. Porque a experiência com a palavra que não é uma coisa estática, permanente. Por exemplo, em Atos 19 e 20, a Bíblia diz assim,
E assim a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. O que é a palavra de Deus crescer? O texto não está sugerindo, bom, o cânon sagrado não estava formado, então a quantidade de livros ia ficar aumentando. Não era esse crescer, não era o tamanho da Bíblia aumentando. A palavra de Deus crescer era o espaço que ela tomava no coração das pessoas. Porque por trás desse versículo 20, onde nós temos aí essa declaração de que a palavra crescia e prevalecia, antes dele, a Bíblia começa a dizer que muitos que praticavam artes mágicas se converteram. A Bíblia diz que eles vinham a público confessando pecados, queimando os seus livros de magia. Então, o que acontece? Eles estão mudando de vida porque a palavra de Deus está entrando e ela está conquistando espaço. A palavra de Deus está crescendo, ela está ganhando terreno, ela está ganhando território na vida de cada um deles. E ela vai prevalecendo. Nós precisamos entender que a relação com a palavra de Deus é, quanto maior o nível de entendimento, quanto maior o nível de compreensão, e eu não estou falando só de informação. Vamos lembrar que Eva tinha a informação. O que nos protege não é meramente ter o conhecimento ou a informação, é ter convicção da verdade de Deus. Então, eu quero que, com isso em mente, você vá comigo lá para o livro de Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. E nós vamos ver que o relacionamento do cristão com a palavra, ele tem níveis diferentes. Hebreus capítulo 5, vou começar no versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O autor reconhece que tinham coisas que ele precisava dizer, mas era difícil explicar para a igreja. Por que era difícil explicar para a igreja? Não é porque eles não tinham QI suficiente, não é porque não tinham estudo suficiente. Ele está dizendo, o relapso de vocês com a palavra, a atitude de se tornar tardio em ouvir o que Deus diz, limita o nível de compreensão que vocês podem ter. Verso 12. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou da palavra de Deus. Ele diz, pelo tempo decorrido, vocês tinham que ser mestres, tinham que estar ensinando, mas tem que ser ensinado de novo, porque a informação entrou e ela nunca virou uma convicção. A gente tem que ficar de novo, voltando nas mesmas coisas. E ele termina dizendo, assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ao falar do leite, não alimento sólido, ele está falando da dieta. E ele está dizendo, uma criança, ela não pode comer o alimento sólido. Você pega um recém-nascido, por exemplo, ele tem que tomar só o leite. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, e eu quero que você guarde essa frase, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmão, pensa numa coisa que a criança não tem, é a capacidade de enxergar o mal ou o perigo. Eu fico lembrando da época de infância, quanta coisa nossos pais falavam, quanta advertência, e como a gente não conseguia entender aquilo. Parece que às vezes a gente fazia tudo o contrário, porque na cabeça da gente, parece que entra em operação aquela maldita potestade chamada nada a ver. Deus Pai o tempo todo dizia, não brinca com fogo, vocês podem se queimar, pode ter acidente, pode dentro da gente, nada a ver. Eu lembro de um episódio, estava eu, meu irmão mais velho e um primo, e nós fizemos uma aposta, quem ficaria com a cara mais perto do vidro de álcool, que depois de aberto, na hora que alguém jogasse o fósforo aceso dentro. Irmão, aquele negócio veio, puf, explodiu, subiu mais alto que o telhado da casa. E a gente estava ali com a cara em cima para ver o que vai acontecer, achando que não tem perigo. Eu fico imaginando o trabalho que eu dei para os anjos. Meu pai dizia, não ande acostamento de estrada. A gente tinha mania de andar muito, seja de bicicleta ou a pé, e às vezes pegava algumas estradas para facilitar. Não ande acostamento de estrada. Eu cheguei a ter amigo que morreu em acostamento de estrada. Mas não, aquilo foi uma exceção. O perigo não tem. Meu pai dizia, não fique perto de placa. Antigamente, não vejo muito esse hábito agora, mas quando era menino, tinha gente na estrada que gostava de fazer tiro ao alvo e treinar nas placas. A gente ainda ficava parado debaixo das placas, contando quantos furos de tiro tinha. Quando meu pai dizendo, não fica por ali. Né? Aquela incapacidade de enxergar o perigo. Irmão, eu corria atrás de pipa, de balão, em cima de telhado, de muro. Hoje eu fico pensando, meu Deus,
Como é que eu escapei de tanta coisa? Não via perigo. Agora, espiritualmente falando, eu e você precisamos enxergar e entender o paralelo. Eu sei que muitas vezes a gente está tentando trazer determinadas advertências e tem aquele crente lá, nada a ver, dá nada. Agora, ele está num lugar onde ele não tem as faculdades exercitadas. E a Bíblia diz que elas precisam estar exercitadas para discernir não só o bem, mas o mal. Porque isso nos previne, isso nos guarda, isso nos poupa. Então, nós precisamos entender que a única forma de não ser vencido pelo engano do inimigo, pelo contrário, nós vencemos o engano, é através de desenvolver um profundo alicerce na palavra. Que, repito, não é só conhecimento. É o tempo todo permanecer nesse lugar de sensibilidade, de deixar o Espírito Santo nos conduzir à palavra, de dia a dia dizer, eu tenho que ser norteado por esse princípio, e eu tenho que ser conduzido pela palavra de Deus. E quando eu e você temos esse tipo de atitude, o nosso coração passa a estar protegido. A segunda carta de Paulo a Timóteo, abre rapidinho comigo lá, no capítulo 2. Nos versículos 24 a 26, ele diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Então, ele está falando de toda essa brandura, de não contender, de ser paciente, porque ele vai ter que disciplinar quem se opõe. Nós precisamos entender, querido, que o lugar onde eu e você decidimos viver a fé não é um lugar onde a gente simplesmente olha quem está à volta, vê algo errado e diz, não posso falar nada. Eu sei que há uma forma correta de falar. A Bíblia está falando de brandura, de mansidão, de paciência. Então não quer dizer que nós vamos sair atropelando todo mundo. Mas o livro de Hebreus diz que nós devemos exortar uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Nós precisamos caminhar, não sozinhos. Essa é a razão pela qual a gente bate na tecla. Meu querido, não venha só para o culto, a celebração. Se envolva numa célula, crie relacionamentos, fale na vida de outros, deixe outros falar na sua vida. Nós precisamos disso. Agora, quando chega um momento como esse, de falar a verdade, de confrontar, apesar de ter essa forma correta, olha o que a Bíblia diz. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Primeiro, a Bíblia está dizendo que essa pessoa que precisa de confronto, ela tem que arrepender para conhecer plenamente, não parcialmente, mas plenamente a verdade. Ela precisa de um retorno à sensatez. Normalmente você olha quem está se envolvendo pelo engano, ele não enxerga que ele perdeu o bom senso. Mas é o que acontece. Então, por exemplo, a Bíblia diz que o filho pródigo, caindo em si, disse, vou voltar para a casa do pai. Para cair em si, ele estava fora de si. E ele precisa de um retorno à sensatez. O apóstolo Pedro, depois de negar o Senhor 3 vezes, quando o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Então, significa que ele precisava cair em si, um retorno à sensatez. Há pessoas, querido, que o engano se fortaleceu de tal forma que ele não consegue enxergar mais a contradição das suas atitudes ou das suas convicções em relação à palavra de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que a gente tem que ter a expectativa de que Deus não só conceda arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas olha o verso 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem sua vontade. A Bíblia está dizendo que essas pessoas precisam de arrependimento não só para retornar à sensatez, mas para escapar de um laço, de um cativeiro onde ela já entrou. O engano se torna um cativeiro. Se Jesus está dizendo que o conhecimento da verdade liberta, a falta de compreensão da verdade escraviza. E esse é o terreno onde o diabo consegue prender muita gente. Aí o camarada às vezes está enfiado na imoralidade, mas ele tem uma desculpa e uma justificativa para permanecer naquele lugar, em vez de viver mudança. Então, nós percebemos o quão delicado esse assunto é. E só existe um remédio, querido. Só existe uma forma de eu e você termos um posicionamento firme contra o inimigo. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz, filhinhos,
eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Como que eu e você podemos vencer o maligno? Quando a palavra de Deus permanece em nós. Quando a palavra de Deus permanece em nós. Agora, deixa eu ser honesto com você, querido. Eu não consigo entender um crente que quer ser bem-sucedido na vida cristã, ou mesmo na vida natural e secular, e acredita que não precisa de um relacionamento com a palavra. Deus diz para Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, tenha cuidado de praticar tudo quanto nele está escrito, a Bíblia diz, para que sejas bem-sucedido em tudo o que fizer. Tem gente que acha que ele só tem que ler a Bíblia se for chamado para ser pastor e pregar. Não, querido, você tem que conhecer a palavra para vivê-la, independente se você vai pregar ou não. E se você quer uma fórmula para ser bem-sucedido em tudo, é o seu envolvimento com a palavra. Agora, muitas vezes nós estamos querendo entrar num lugar profundo em Deus, num lugar de uma convicção profunda de fé, sem envolvimento com a palavra. Nós precisamos nos fortalecer da palavra, nos encher da palavra. Quando Jesus nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração, e a gente percebe cada esbarrado do inimigo nele, saía a Bíblia, ele estava num lugar, tenta imaginar uma esponja, daquelas que está encharcada de água, onde você toca, vaza água. Eu e você precisamos nos saturar da palavra de Deus. Aliás, Colossenses 3,15 diz isso, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos nos encher da palavra, a ponto de o que quer que seja, que esbarre na gente, saia a palavra de Deus. Quando a gente está fortalecido, querido, nessa convicção, aquele caráter infalível de Deus, do Deus que está acima de qualquer suspeita, ele se destaca. Salmo 27:10, pensa no Davi, irmão, fugindo de Saul, passando por situações difíceis, mas ele diz, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Sabe qual é o nível de convicção? Esse pai e mãe, aqueles relacionamentos que é o que a gente mais pode contar, falharem, Deus não vai falhar comigo. Isaías 49:15, pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? Resposta implícita, não. Deus diz, mas ainda que essa se esqueça, porque de vez em quando pode aparecer uma mãe desnaturada. Ele diz, eu não me esquecerei de vós. E aí quando o diabo vier com aquela conversa mole, Deus te abandonou? Não. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nós precisamos estar alicerçados na palavra. Ah, se Deus se importasse, você não estava passando por isso. Não. O que eu enfrento não tem absolutamente nada a ver com o meu valor. E o que eu entendo também não determina quem Deus é, nem o que Ele está fazendo. Agora, há um lugar, querido, onde a palavra enche o meu e o seu coração. E o inimigo não vai conseguir nos demover do nosso pensamento. Então, nós precisamos desse lugar de convicção. Isso significa que você precisa não só de pregação nos cultos, você precisa de um envolvimento com a palavra continuamente, dia após dia. Ela tem que ir enchendo o nosso coração. A convicção tem que crescer dentro de mim e dentro de você, a ponto de vivemos por essa palavra. E a ponto de morrermos por ela, se for necessário. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós orássemos. Quando o Senhor Jesus diz para vigiar e orar a ponto de não entrar em tentação, Ele está nos dando algumas ferramentas. A oração nós já sabemos, a importância dela, não me deixe cair em tentação, livra-me do maligno. A vigilância é a mesma incumbência que Deus deu a Adão lá no Éden. Essa coisa de não caminhar sozinho, e permitir que outros falem na nossa vida também é importante. Irmãos, todos nós precisamos de tempos de um exercício, onde pessoas possam falar na nossa vida e nos questionar. Isso é para o nosso próprio bem. Agora, eu acredito que nós precisamos, além de ter todos esses cuidados,
continuamente voltarmos à palavra de Deus, continuamente nos permitirmos ser guiados e orientados por ela. Alguém me perguntou depois do assalto: pastor, passou o susto? Falei: não teve susto. O tempo todo e até agora eu não consegui ter raiva de ninguém, mesmo na hora que passou o cálculo frio da cabeça. Faz alguma coisa, não faz, não houve sentimento. A única coisa que vinha dentro de mim era uma paz que, como diz a Bíblia, excede todo entendimento. Eu ficava lembrando, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Né? Eu ficava lembrando de como a palavra de Deus diz que vai guardar os nossos corações. Eu não acredito, querido, que isso é algo que você aperta um botão, interioriza e diz: pronto, eu estou protegido. É uma aplicação que o Espírito Santo faz de uma verdade quando você aprende a caminhar nela. E nós precisamos estar nesse lugar. Precisamos estar nesse lugar de convicção, porque inevitavelmente nós vamos ser questionados, atacados, bombardeados. Nossa fé vai ser muito chacoalhada ao longo da caminhada, a menos que de fato a gente crie alicerces e fundamentos muito claros da palavra de Deus. E essa é a única forma da gente se guardar do engano, porque ou a gente vence o engano alicerçado na palavra, ou o engano em algum momento acaba vencendo a gente. Eu gostaria que nós pudéssemos orar e dizer: Deus, se alguma área da minha vida onde eu preciso do retorno à sensatez, de onde eu preciso ser liberto de um laço do diabo, de um cativeiro do inimigo, eu quero de fato romper com isso. Mas mesmo se não houver nesse momento eu não quero viver a minha vida como se não houvesse o risco disso acontecer. Eu quero me guardar, eu quero prevenir. O propósito dessa minha palavra hoje, querida, é bem pastoral. E eu posso dizer para vocês o que Paulo falou aos Coríntios: eu zelo por vocês com o zelo de Deus. E a nossa preocupação não é nesse púlpito todo domingo só apenas fazer você sair daqui só motivado. A gente precisa da instrução, munição para que você viva a vida cristã, né, de uma forma coerente com aquilo que é o que a gente pode classificar da sã doutrina. E nós precisamos desse tipo de avaliação. Mesmo vendo que o auditório está bem quietinho hoje, que não tem muita empolgação quando a gente fala desse tipo de coisa. Nós precisamos. Então eu quero que você ore, dizendo: Deus, guarda o meu coração. Eu quero andar na verdade, eu quero crescer na convicção, não só na informação, no conhecimento, mas na convicção da Tua palavra. Eu quero que o Espírito da verdade me guie sempre pela verdade da Tua palavra. Começa a falar com Deus do seu jeito, da sua maneira, mas eu quero que você ore clamando proteção, clamando que o Senhor te guarde, clamando que a sua mente não siga nenhum sofisma, que pelo contrário, o seu pensamento seja mantido cativo à obediência de Cristo. Pai, nós clamamos a ação do Teu Espírito Santo na vida de cada um, no íntimo de cada um de nós. Abençoamos, fortalecemos cada um dos nossos irmãos e irmãs hoje. Oramos, ó Deus, se há aqueles que precisam de um retorno à sensatez, nós oramos que eles vivenciem não apenas o arrependimento, o pleno conhecimento da verdade, mas nós oramos também que todo cativeiro maligno seja rompido. Nós fazemos uso das armas da nossa milícia que não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E nós anulamos sofismas hoje. Tomamos de volta pensamentos que foram mantidos presos. Tomamos de volta agora cativos à obediência de Cristo. Em nome de Jesus. Oramos pela ação do Senhor que quebre toda forma de engano. Oramos, ó Deus, que o Teu alerta alcance os nossos corações, a Tua advertência, e cada um de nós possa se conduzir, não com medo de fracassar, mas debaixo desse temor, desse receio de que é possível acontecer. Então, a consequente decisão de dizer: nós vamos nos guardar no Senhor, nos guardar na Sua presença, para que a boa obra que o Senhor começou em nós seja aperfeiçoada e não abortada, para que ela seja concluída até o dia de Cristo Jesus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus.